Ela me contou que criação artística é o caminho que ela encontrou para a autorrealização. Isso permite que o real vire imaterial. No processo de trabalho, ela gosta mesmo de deixar fluir, ela se deixa ser orgânica, para que o sentimento do agora, a história do hoje, fique escrita naquilo que ela está criando. A nova coleção, Tupiniquim, reuniu muitos admiradores do Brasil inteiro para conhecer uma série de provocações. Cada peça tem um convite, um olhar no espelho, onde a gente se encontra como povo brasileiro. Para contar pra gente sobre cada detalhe desse lançamento, ela já está conectada. Então, diz teu nome, teu arroba e a cidade da onde você está falando. Roberta Bancheri, @Roberta Bancheri e de São Paulo. Roberta, me conta como o design chegou na tua vida. Primeiro, tu é de São Paulo? Sim, eu nasci em São Paulo e cresci na cidade de São Paulo. Passei a vida inteira em São Paulo. Então, acho que eu conheço a cidade, vários aspectos da cidade, apesar de ter uma memória muito ruim para nomes e lugares. E até hoje eu só chego com o Waze mesmo se eu fizer 20 vezes o mesmo caminho. Mas eu tenho envolvimento muito grande com essa cidade. E a parte de design, ela chegou na minha vida mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos de idade. Vendo a possibilidade de poder fazer um curso técnico de design de interiores na época e assim abrir uma porta de um trabalho, de uma profissão para poder custear uma faculdade de arquitetura. Então, desde que eu comecei a fazer o curso de design de interiores, que foi dos 15 aos 19 anos, era um curso de 4 anos, teve módulos de estudo muito focado para mobiliário, né? Porque, afinal de contas, o design de interiores, nós vamos resolver espaços e, principalmente, layouts e dispondo mobiliário. E tinha um curso muito bom, né? Focado não só em tamanhos, ergonomia, disposição de mobiliário, mas entender a história do mobiliário. E ali eu vi que eu me encantei pela história do mobiliário, a gente entender como o mobiliário ele passa pela vida da gente, como ele cresce, se desenvolve no sentido de comportamental, no sentido de estilo, no sentido da emoção que ele passa, da valorização que ele te dá, da identificação de você entender um espaço, um ambiente, quem mora ali, ou qual é a identidade daquelas pessoas que escolheram montar aquele espaço. Então, o mobiliário, ele diz muita coisa, né? Eu quero voltar um pouco mais no tempo. Eu não conheço uma criança que tu pergunta o que tu quer ser quando crescer e ela diz designer. Você era uma criança criativa? Que estímulos que você teve para se tornar uma profissional criativa? Eu acho que eu sempre fui criativa no sentido, principalmente de criar histórias. Eu acho que a história, ela tá muito linkada comigo, com o que eu sou, porque a vida inteira eu criei histórias e eu lembro que eu ficava horas e horas criando histórias no sentido de idealizações, e mais ou menos, sei lá, que eu me reconheço com 9, 10 anos, eu sempre gostei muito de leitura, e chegou um período que eu achei que eu poderia escrever livro, que eu poderia escrever novela, que eu poderia escrever música. Eu acho que isso era uma coisa muito forte, essa questão de que eu acreditava que eu poderia criar histórias. Eu lembro que eu gostava muito de desenhar, apesar de não ter essa habilidade. Você vê criança com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, quando gosta de desenhar, desenha com uma perfeição. E eu não, eu rascunhava muito e não saía muita coisa boa, mas eu me esforçava muito para desenhar olhos, olhares, sabe? Pessoas, isso era muito interessante, mas eu acho que eu sempre tive a arte como um todo muito dentro da minha vida, principalmente música. O produto em si, ou que seja arquitetura, ela veio mesmo como algo que eu sabia que eu gostava de desenhar, eu ainda não sabia o que, mas ela veio como uma possibilidade mesmo de trabalho, de mudança de vida, né? Eu venho de uma família muito simples e eu tinha certeza que apenas o estudo iria mudar essa realidade. Mas quando eu entrei, eu comecei realmente a estudar, desempenhar, desenhar, eu via que eu conseguia com técnica, né? O meu desenho livre nunca foi incrível, mas aplicando técnica de perspectiva, eu vi que eu fui muito além. E aquilo começou a me motivar e eu percebi, principalmente na arquitetura, que eu gostava muito da questão
do urbano, eu gostava muito da discussão social, eu percebi que eu gostava muito da discussão humana. Então nós estudamos a parte de sociologia, psicologia, o comportamental, o urbano, o desenvolvimento das cidades. Então eu vi que eu gostava muito disso, dessa discussão. E quando a gente fala do produto em si, me encantava muito a questão da história mesmo envolvida, de ver essa parte de conceito. Quando eu me deparei com a arquitetura moderna, para mim foi espetacular, porque realmente é uma arquitetura que ela veio para mudar, né? Para fazer transformação social, o enfoque de você tirar o supérfluo da arquitetura e focar no que era necessário, pensando nela como um abrigo. E aí você poder fazer casas rápidas, modulares, principalmente atender na época a demanda do pós-guerra, né, de construção. Então isso me encantava muito, e acredito que é esse conjunto que me trouxe o que eu sou hoje. Então acredito que como criança eu não era a criança que estava no Lego, sabe? Que estava ali mexendo com isso. Eu acho que realmente isso foi uma construção de tudo. E de vários outros fatores, não só a criação em si, da criatividade em si, mas eu acho que principalmente da discussão social, da discussão da arte como um todo. Quando a gente olha para praticamente todas as peças que você propõe no teu acervo, tem duas características que em todas saltam aos olhos, que é a racionalidade e a narrativa, que é realmente contar uma história através do domínio de um material. Como que tu deixa a tua sensibilidade ligada para traduzir racionalidade e narrativa em mobiliário? Eu gosto das coisas reais. Até eu, Roberta, como formação de ser humano, nos anos para cá, para mim, vem batendo muito a questão de ser real. Porque o meu desenvolvimento na parte de interiores, ela foi focada muito em solução e muito em estética. Quando eu adentro para arquitetura, ali eu fui muito questionada, né? Eu lembro até que a primeira aula de arquitetura, um professor que eu tinha ali bem catedrático já, na faixa aí dos seus 80 anos, aquela pessoa da USP, sabe, que deve ter participado dos movimentos estudantis, ele perguntou, ele fez uma apresentação dos alunos e perguntou para cada um, ele pediu para que cada um se apresentasse, falasse quem era e o que estava fazendo ali. Eu lembro que eu falei que eu tinha feito um curso técnico de interiores e estava ali para fazer arquitetura e dar desenvolvimento. E ele falou, ele foi super, ele foi super incisivo e ele falou, olha, não vá pensando que aqui é para brincar de casinha. Assim, ele realmente diminuiu interiores e eu fiquei, uau, numa situação bem constrangedora. Foi engraçado que virou bullying para a vida inteira. Porque ele realmente quis dizer que isso era supérfluo, que isso era besteira, que isso... Mas depois eu entendi qual era a preocupação dele, porque ele focava realmente muito na estrutura social, na estrutura do desenvolvimento, na arquitetura como um agente social mesmo. E então para ele o supérfluo, o interiores era supérfluo. E então ali a minha cabeça focou para entender o que ele queria dizer. Talvez por isso que eu gostei muito de urbanismo. E as discussões eram muito fortes para que a gente não se preocupasse em tanto com a forma, era ao contrário, era o desempenho, era o uso, era a função, e essa forma ia dar a partir da função. E quando eu venho para produto, inicialmente eu enxergava muito forma, e eu comecei a me questionar, porque eu realmente acho que tem que ter forma, mas antes de tudo tem que ter função. Então eu foco em tentar deixar as duas coisas alinhadas. Ainda eu acredito que não está 100%, porque muitas coisas eu parto de uma forma, querendo com solução, e às vezes solução da forma, mas quando eu chego na indústria para prototipar, às vezes eles não entendem isso, e quando eu vejo tá a forma e eles estão suprimindo a solução, a função, e aí eu tenho que fazer todo um trabalho com eles de entendimento que se não funcionar na íntegra, eu não quero. Mas, às vezes, quando eu vejo, isso já está indo para o outro lado. Então, ainda vai ter que ter um equilíbrio maior sobre isso. Mas eu realmente acredito que só forma por forma não deveria ser.
Mas também sei que eu ainda não dou só a forma pela função, ou mesmo dando forma, eu ainda não estou no resultado da função maior. Então, acredito que é com o tempo, mas você faz uma pergunta ótima e eu realmente me preocupo com isso. Enquanto tu fala, eu fiquei pensando muito tempo na frase do Sócrates, só sei que nada sei, que é: quanto mais você estuda e mais você sabe, mais você assume uma posição de humildade em relação àquilo que tu está estudando, para saber simplesmente que tu precisa saber muito mais. E eu identifiquei muito isso enquanto tu falava. E eu anotei aqui uma listinha: pele, ponto, dona, vó. O nome e a história do teu produto são metáforas daquilo que te cerca diretamente? Sim, sabe que até eu partir disso, dessa história, foi até uma vivência na Itália, num curso de design de produto, e que o professor, ele provocou a gente e ele falou: vocês querem mais uma cadeira? O mundo precisa de mais uma cadeira? E querendo ou não, em partes eu faço produtos que já tem soluções muito bem definidas. Por que a gente precisa de mais mesmo? Então, quando eu trago um pouco dessa história e eu tento trazer um pouco dessa verdade no desenho, é porque a gente dê valor maior para as coisas, sabe? Que isso possa ter mais a temporalidade, que as pessoas possam contar um pouco dessas histórias para os outros. E eu percebi logo no início do trabalho, que nomear era muito difícil, mas eu estava também fazendo produtos aleatórios. Eu lembro que até o professor falou, eu mostrei para ele alguns produtos que eu gostaria da visão dele, o feedback, ele olhou e falou: e por que você fez isso? Eu falei: precisava fazer, sei lá, queria fazer uma cadeira e fiz, queria fazer um sofá e fiz. E ele: mas por quê? Do quê? Partiu de onde? E, mais uma vez, isso provocou também. E a questão, você dá um nome, que nome você dá para algo tão aleatório criado, sabe? E aí eu falei: nossa, como é difícil nomear. E aí, quando eu comecei a fazer os produtos, eu resolvi linkar com coisas simples, básicas, que eu olhava. Inicialmente eu até achei muito simplificado, né? Porque não tinha ou a americanização do nome, ou um nome tão glamuroso, que lembra algo tão grande. E aí, quando eu vim pro pele, pro vó, inicialmente, nossa, mas é tão simples. Eu falei: mas é isso, eu quero... São as coisas simples que eu tô do meu lado, é o sentimento, é realmente... Ele é isso, sabe? Eu pensei: posso chamar skin, posso fazer coisas mais elaboradas, mas não... Aí, mais uma vez, não ia ser verdade, ia ser tentando maquiar. E então, até essa nova coleção, a Tupiniquim, ela partiu realmente para ser coisas do Brasil, como chuva mesmo, que eu estava em casa e eu tenho essa, né, você até viu, tem essas janelas grandes aqui, uma vista para o centro, e a chuva caía muito forte e ela arrastava assim no vidro. Eu falei: nossa, isso é tão poético, né? Dá pra fazer alguma coisa com isso, né? E inicialmente eu até imaginei, vou fazer uns pingos que escorrem e tal. Só que, tecnicamente, fiquei pensando: mas isso aqui vai ficar uma meleca na hora da produção. E aí foi quando eu trabalhei com grafismo. Falei: mas eu posso pontuar, isso pode ser um grafismo. E aí eu fiz o Chuva, que a primeira porta tem, né, eu vou chamar de buraquinho, mas são os círculos maiores e mais intensos, e vai diminuindo, sabe? Com essa ideia de uma chuva forte que vem e ela vai passando. Então tem um pouco de tudo isso. E o nome é simples, é chuva, né? Então é de onde eu tirei. A pele, foi isso que eu pensei, era uma pele escamando, uma pele saindo, né? Então, por que não o nome ele ser tão simples e tão verdadeiro quanto eu estava criando? E hoje eu me sinto muito confortável com esses nomes. Inicialmente eu pensei: meu Deus, mas tá tão simplificado, onde vai parar isso? Acho que ninguém vai dar tanto valor. Mas hoje eu vejo que não, que as pessoas criam uma identidade, né? Até quando eu falo: esse é a pele escamando, a pessoa: nossa, é isso aí. Aí parece que começa a ficar tão claro que, poxa, só tinha que ser esse nome, né? Então o Chuva falou: olha, é a chuva, essa tempestade, ela vai para todo mundo: nossa, é isso mesmo, é a chuva. Então, essa é a ideia, assim. O nome de uma coisa, semioticamente, é o primeiro significante cultural que a pessoa dá para traduzir, né? Então, todo mundo sabe o que é chuva, todo mundo sabe o que é pele, e daí tu consegue se linkar de uma maneira emocional com as pessoas, que vai muito além da forma, como tu falava. Que tipo de emoção esses produtos e essa narrativa
despertam nas pessoas? O que tu quer provocar nas pessoas com a tua obra? Eu acredito que, principalmente essa linha Tupiniquim, é um pouco de reflexão, sabe? Porque eu fui chamada para reflexão. Então, conversando com um amigo, a gente falando de coisas ruins, de problema político, e aí eu falei, mas também esse país Tupiniquim e tal, e aí ele falou, ele não é daqui, ele é estrangeiro, ele falou, nossa, eu ouço toda hora isso aí, toda hora alguém fala Tupiniquim, o que é Tupiniquim? Aí eu falei, sei lá, é algo de índio e tal, e pronto. E, nossa, mas vocês... Aí começou uma discussão, que ele começou a falar, mas vocês não reconhecem o que é lindo, maravilhoso. E eu falei, lindo, maravilhoso, você mora na Europa e vem morar aqui, o que você faz? Enfim. E aí a discussão foi longa e depois eu falei, o que é Tupiniquim? Eu nem expliquei para ele direito e eu fui pesquisar o que é Tupiniquim. E me surpreendeu jogar no Google e tá escrito que Tupiniquim são tribos indígenas, tal, explica o que é, e só que tá dizendo, só que atualmente é usado para dizer o que é nacional, o que é brasileiro, mas de forma pejorativa. Aquilo me chocou. Eu falei, olha, a gente já tá tão enraizado a gente depreciar mesmo, que o Google já tem a informação atualizada. Então, para a gente ver como é que o nosso comportamento, a nossa vivência atual na sociedade, ela já está tão enraizada. E como é que a gente muda isso, sabe? E acredito que a discussão que eu quero trazer é para nós nos reconhecermos. Mas se queremos uma mudança, é comportamento e atitudes nossas, né? Então, é isso. Eu achei genial essa nomenclatura, porque... eu não sei se foi intencional, mas ela se espelha ou ela reflete um pouco do movimento de minorias, porque tem muitas minorias que usam terminologias negativas e passam a adotar elas como substantivo próprio. Me chame assim para justamente inverter a provocação, e o que era um xingamento passa a ser um elogio identitário. E eu acho que todos somos tupiniquins, o que a gente precisa é realmente entender que isso tem valor. Só nós somos assim. E ser tupiniquim é ótimo, gente. Vamos parar o que é tupiniquim, tribos indígenas originárias daqui do Brasil, um povo que sempre trabalhou pela comunidade, sempre um ajuda o outro, eles têm funções sociais bem definidas, o homem tem um papel, a mulher tem outro papel, uma sociedade que só funciona um ajudando o outro. E isso é vergonha para quem não é. Se nós estivéssemos hoje desse formato de vida, estaríamos bem. Quer dizer, você vive com o que você produz, você vive com o que é necessário, não o que te sobra, você não explora a terra, ao contrário, você cuida dela para que ela te dê suprimento, né? Há um respeito, há uma hierarquia dentro daquela sociedade, valoriza-se o ancião pelo seu conhecimento. Então vamos parar para pensar, transforma o guri lá, a criança, em homem, para um cuidar do outro. Então, se a gente parar para pensar, nossa, é um orgulho ser chamado de tupiniquim. Eles é que teriam que ter vergonha se fosse ao contrário. Então, acho que... Mas essa é uma reflexão que também teve que me provocar. Também não estava com isso enraizado dentro de mim, mas hoje eu vejo que só vai mudar a sociedade se eu fizer o meu papel, a minha... né? Aí até fala assim, mas eu faço a minha parte. Não, é pouco ainda. Se a minha parte ela não multiplicar, ela não atingir o próximo, e se eu também não movimentar, é pouco, né? É pouco. Tupiniquim é a primeira e a real família tradicional brasileira. Pois é. E olha como tudo na vida tem que ter um resgate, né? A gente dá passos para frente para ter que depois resgatar, voltar e ver que a gente tem que ter origem, tem que ter chão, tem que ter raiz. Mudando de assunto, qual que é de todo o teu portfólio a tua peça preferida? Eu acho que tem produtos que marcam, né? Agora, do novo lançamento, eu amo a Cacau, eu amo ela. Eu a amo pelo seu formato grande, agigantado, pela sua assimetria, sabe? Pelo que ela proporciona de você sentar sozinho e ter espaço, poder se jogar para um lado, se duas pessoas quiserem se apertar nela, se apertam. Para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo sem nos ver, me conta um pouquinho em detalhes, em adjetivos, como que é a Cacau?
Cacau é uma referência, lógico, né? A fruta cacau que traz pra gente uma coisa enlouquecedora com seu aroma, com seu sabor, né? A gente vai vai fazer, né, o chocolate a partir dela. Então ela é um produto provocante para mim, ao meu olhar, e acredito que atingiu as pessoas com esse sentido, né? Porque ela é um produto baixo, ela é uma poltrona cheia de formas irregulares, ela tem uma anatomia, ela é um produto mais firme ao sentar, mas em função da anatomia, ela joga você para trás, mas aí o encosto está inclinado e te aconchega, então quem senta acha ela muito confortável. Não tem a maciez, mas tem a anatomia e tem um encosto muito bom das costas, né? Te apoia bem a lombar. E é um produto provocante, é um produto que se tiver um tecido colorido, forte, ele vai estar bonito, e se você colocar ele vai ficar jovial, vai ficar arrojado, e se você colocar um tecido mais fechado, um tecido mais sofisticado, um couro, você vai ter uma peça que brinca com uma forma arrojada, mas que ela vai ter presença sofisticada. Então, a Cacau, para mim, ela é isso. E para quem ficou curioso, já tem foto da Cacau no Instagram da Roberta e no Instagram da Alessa, corre lá para conferir. Falando de design como disciplina e como mercado, você acha que a gente ainda tem um caminho longo para convencer as pessoas sobre a importância que o design tem? O caminho que nós temos realmente é enorme. Eu acredito realmente que esse é um caminho só de início, porque se você parar para pensar, nesse país o tamanho que sei lá, se vai corresponder 2%, olhe lá, de pessoas que entendem isso, que enxergam e que sabem até o que é design. Então, design, na minha opinião, é tudo. Se você pegar um abridor bem feito, que cumpre bem a função, sabe, de apoio, de mão, de abrir, todo mundo tem acesso a uma peça de design na vida, seja um abridor, seja uma boa escova de dente, seja um bom sofá, cama, uma garrafa, sei lá, de refrigerante bem feita. Então, que as pessoas, isso não está no nosso conceito, não digo nem conceito, mas não está dentro da nossa formação chamar atenção para essas coisas. Então, eu acredito, principalmente no que nós fazemos, que é produto, e produtos focados para casa, né? Nós temos só que começar a falar. Eu acho que é educação, é educar, é falar, é mostrar, é propor, puxar a história. Então isso parte de nós que fazemos isso, nós que criamos, nós que desenvolvemos, nós que vendemos, de falar, de comunicar, e isso vai aos poucos chegar. Mas eu acredito que design, assim como educação financeira, educação nutricional, sei lá, sexual, seja o que for, deveria começar a base da nossa formação mesmo, né? Quando a gente olha para o mercado global, o que a gente percebe é que lá fora, você diz que é brasileiro e brilha o olho. Existe uma crescente e rápida valorização do que é tupiniquim, para pegar a tua palavra, lá fora. E aqui a gente vê que isso caminha a passos lentos. Como a gente pode fazer para ampliar a velocidade da valorização do design brasileiro para quem é brasileiro? Comunicar. É só comunicar, é só falar, é chamar atenção. Eu vou dizer que tive que fazer isso muito no meu trabalho, né? Como designer de interiores e arquiteta, porque, em partes, eu sou essa pessoa que cresceu. Eu não nasci numa família que tinha hábitos de arte, cultura, design dentro de casa. As preocupações dessa família era outra, era sobrevivência. Então não dá pra gente querer que alguém que está numa situação mesmo mais de trabalho para sobrevivência, criar seus filhos, tal, vai ter essa visão. Então acredito que eu fui uma pessoa que eu tive que me formar. O meu olhar foi indo para isso, foi uma coisa minha de pesquisa, de entender. Quanto mais eu entendia, pesquisava, mais eu gostava, e aquilo mexia com a minha cabeça. Eu tive muitos professores, eu chamo de mestres, professores, anjos, pessoas que viram potencial na Roberta e davam o seu tempo para mim em conversa. Então isso mudou o meu olhar, a minha visão, o meu conhecimento. Então hoje nós temos que propagar. Quando eu comecei a fazer isso com o meu cliente, né, porque afinal de contas a gente vai trabalhar no nicho que do que nós somos, onde a gente entra.
Então eu também atendi esse cliente que era como eu, que foi crescendo, que foi evoluindo, que foi se abastando, né, financeiramente, e poderia consumir outras coisas. Então, quando eu passei a ter conhecimento, eu passei a passar isso para o cliente, os meus projetos eram cada vez melhores, no sentido de ter coisas melhores, coisas de valor, né? Porque o cliente, às vezes, ele pode gastar muito com algumas coisas e muitas coisas ali não vai ter valor para nada. Então, eu começava a dizer, olha isso, mas isso aqui vai ser um acervo, isso aqui foi feito na década tal, ele tem uma referência de tal, ele tem a tecnologia tal, ele foi feito para isso, olha isso, ele faz, ele desencaixa, olha a ergonomia, senta, levanta. E aí, quando você traz todo o conhecimento e você faz essa propagação, não tem como. Infelizmente, aqui a gente valoriza o que vem de fora e a gente vai valorizar o profissional que vai se destacar primeiro lá fora e trazendo para cá. Mas como mudar isso? É só propagando, é só falando, divulgando, não tem outra forma. Eu acho legal que essa tua resposta também se encaixa muito, inclusive para as pessoas que só enxergam design como um atributo de preço. Porque mesmo para elas, a gente pega esse argumento e diz, olha, o que a gente faz envolve dezenas de pessoas. Então a poltrona da Roberta valorizou quem cuidou da madeira, quem costurou, quem poliu, quem transportou, quem vendeu. E é toda uma cadeia que se favorece e se desenvolve como comunidade, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? De desenvolvimento comum das pessoas. Eu acho que quando nós falamos de trazer o design para o Brasil, é exatamente isso. Eu lembro que quando eu ia com o cliente para a loja e nós víamos o produto e o cliente falava, nossa, mas quanto custa, né? Perguntando. E aí a vendedora sempre respondia assim, então esse é um produto de design. Aí eu até brincava, falei, então senta que lá vem o preço, lá vem a tacada. Porque realmente não dá pra gente usar o argumento de design para justificar que é caro. Porque isso não justifica. O design pode ser incrível para uns, mas não para outros. Então, se só no olhar não convence, porque é pouco o argumento que é design, isso é de design, tá, mas é bom para você, mas não é bom para mim, sabe? Você pode ser louco por uma coisa e que eu até brinco quando eu tenho que falar, você é bacana, mas Coca-Cola é maravilhoso, né? Mas nem todo mundo bebe Coca-Cola. Então, não adianta você florear, fazer a garrafa mais bonita, tá no grau, geladinha. Tem gente que não bebe. Então, é exatamente isso. Então, tem que ter argumentos sólidos. Você vai contar a história desse produto, por que ele foi criado, quais são os atributos e benefícios que ele gera mesmo, né? É óbvio que quando você fala só de forma, os benefícios estão no agradar, está no olhar, está na emoção, está em você chegar aquilo te preenche, né? A arte, ela te preenche a alma, ela não te preenche outras coisas. Então, a gente também entender cada coisa, cada situação, cada produto, ela tem a sua provocação, ela preenche algo e ela atinge uma forma. Então, e o design mesmo, no geral, né? Não vamos falar de produto focado em arte, em beleza, mas no geral, o design, ele é algo que tem que ser bom, ele tem que atender, ele tem que funcionar. Então, o nosso produto, ele em relação a dentro do design, ele é uma pontinha, porque é aquilo que eu falo. No carro tem design, no tênis tem design, na roupa tem design, no copo, no prato, na televisão, tudo. Quando você pega um controle remoto, que ele é rápido, que ele é fácil, o celular, né, ele ser intuitivo, tem um design ali incrível. Então, é a gente olhar e entender o que é design. Antes de tudo, ele está em quase tudo, né, que nós vemos e tocamos. E quanto melhor, bem resolvido, ele facilita a vida, ele te preenche, ele te dá respostas. Então, eu acho que o nosso produto também é isso. Bora para um ping-pong rápido, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam melhor quem é a Roberta Banchieri? Eu vou te fazer algumas perguntinhas, eu vou te desafiar a responder elas com poucas palavras. Um lugar no mundo todo que todo admirador de design precisa conhecer. No mundo todo? Primeiro, eu não conheço o mundo todo. Seria complexo responder essa pergunta aí. Não sei, eu acho que antes de tudo, o design ele precisa ter repertório, ele precisa ter conhecimento, ele precisa sentir um pouco de tudo, enxergar um pouco de tudo e ver um pouco de tudo. Eu realmente não consigo te responder isso. E tem algum lugar que você já visitou que te impactou nesse grau?
Eu consigo ser impactada em todos os lugares que eu vou. Eu sou uma pessoa muito observadora. Se eu entrar num restaurante, eu olho, meu olho vai pro teto, pro chão, pra quina da mesa, quina da cadeira. Então, não saberei te dizer assim, dos lugares que eu fui, eu olho como um todo, tudo. Não sei te dizer. Um clássico de outro brasileiro que você admira? Essas perguntas, eu não sou boa pra ping-pong, você já viu, né? Eu não sei, eu adoro Sérgio Rodrigues, eu adoro Zé Pinho, eu adoro as coisas da Lina, eu adoro... eu gosto muito da Triângulo, que até eu falo que a minha rede, a Tupi, tem um pouco de Triângulo, do Zalzupin, tem um pouco de Três Pés, da Lina, tem um pouco do Paulo Mendes da Rocha, da Paulistana, tem um pouco da Jangada, sabe? Jangilon, então... um pouco de tudo, mas eu amo a mesa dele, aquela mesa pétala, eu amo a cadeira triângulo. Eu amo tudo. Um livro que você leu recentemente e que você sugere que as outras pessoas leiam também? Eu gosto muito dos livros do Harari, né? O Homo Deus e o Homo Sapiens. Eu acho que é um dos... não vou dizer que é um dos últimos, mas é um dos que me impacta sempre e eu tô sempre revisitando esses livros. Atualmente tem um que fala que... o nome é meio pesado, mas não é isso, tá? Que é mais esperto que o diabo. E, na verdade, é no sentido das perguntas que nós fazemos e as provocações externas, como nós lidamos com isso. Então, mais esperto, né, seria no sentido de que você observa aquilo que te provoca, aquilo que vem, né, para dominar a tua mente, mas você consegue reverter de forma positiva a seu favor. Qual que é o teu lugar preferido no Brasil? Eu amo tudo, mas vamos falar então de um lugar que era um sonho conhecer e que, sei lá, uns 2, 3 anos atrás eu conheci, que foi Fernando de Noronha. Eu pirei, mas as dunas pra mim pira. Sou apaixonada por aquilo, vejo Deus ali, como as cataratas. E um lugarzinho assim pra mim muito emocional é Gonçalves, que é sul de Minas, que ali eu posso ver vaquinha no pasto e ver um céu incrível e uma noite estrelada. É isso. Uma mania para você começar a trabalhar de manhã? Eu sou dessas pessoas que se tiver que acordar cedo eu tenho que botar 1 hora antes, porque eu preciso ir me entendendo. Cheguei, minha alma voltou pro corpo, eu tô aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso disso. Então uma das coisas antes é realmente ficar aí, sei lá, meia hora ali na cama, pensando em tudo, repassando e principalmente orando, mentalizando e, enfim, falando com Deus para auxiliar no meu processo do dia e agradecendo por tudo que aconteceu durante a noite. E agora que a nossa conversa vai acabar, o que você vai fazer? Eu tenho mais umas 2 conversas, mais umas 2 de trabalho. Aí pretendo ir conhecer uma loja que só foca em produtos, em sapatos feitos à mão e tem um design incrível. E tô louca pra ir lá. E quero beber um vinho, né? À tarde, relaxar. Foi um prazer gigante pra gente conversar contigo. Boa compra de sapatos. Brinda uma taça de vinho por nós, que em breve a gente vai estar brindando junto, e sucesso no lançamento dessa nova coleção. Obrigado por ter topado falar com a gente. Obrigada, né? Muito obrigada, e eu quero estar aí na casa de Alessa em breve. Realmente vocês são parceiros demais. Não só parceiro em acreditar na Roberta, mas vocês são parceiros de design, vocês são parceiros da coisa boa e vocês estão propagando. Esse trabalho que você está fazendo, sensacional. Porque falar de design e falar de uma forma tão boa, tão estruturada, tão estudada, você também sabe o que está falando e acho que a gente vai ter muito sucesso em atingir, né? Em passar para as pessoas a nossa ideia. E eu faço questão mesmo de estar aí na casa de Alessa com vocês, falando do nosso produto. Eu faço questão de conhecer os profissionais, os especificadores, os arquitetos, design de interiores, para que juntos a gente possa conversar um pouco, discutir um pouquinho esse universo, passar a ideia para eles, sabe? E eu quero estar aí com vocês. E muito, muito obrigada, Casa de Alessa.